Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551. A partir de agora, chega até você Mensagem da Cruz, um programa da Comunidade Evangélica Deus Vivo, Rua Carlos Pavan, número 677, Jardim Portal dos Ramos, Londrina, Paraná. Apresentação, Pastor Wilson Dedim e equipe. Como posso me calar se vejo tanta gente sofrendo? E somente o Evangelho tem poder para libertar. Olá, muito bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, amados e queridos amigos, irmãos internautas. Estamos com vocês de volta, Pastor Wilson, como sempre, tem uma grande alegria de dizer bom dia, paz do Senhor a todos amados. Hoje é sexta-feira, dia 26 de dezembro, exatamente, Natal, já se foi ontem, passou, e estamos aqui, amados, para falar com todos vocês. Falta alguns dias para terminar o ano, mas continuamos aqui firme e forte. Fique atento, nós temos aviso dos trabalhos do Senhor Jesus. Depois virá uma ótima mensagem para vocês aí. Está o Lipe monitorando os botões eletrônicos. E nós aqui, Pastor Júlio, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia, Pastor Wilson, bom dia, Felipe, bom dia a todos os amados irmãos. Botão vermelho embaixo do vídeo, para quem não é inscrito, inscreva-se, compartilhe essa programação. Como é que foi as festas, pastor? É, muita carne, né? Muita comilança, mas estamos aí, né? Mas Jesus estava na festa. Sempre. Sempre. Ele é o dono da festa, ele não pode faltar. Ele é o motivo da nossa alegria. Cristo, o Senhor, o que verdadeiramente nasceu no coração daqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador, viu? Olha, queridos, esse final de ano nós temos aqui uma programação da igreja, tá? Nós não vamos fechar a igreja não, exceto ontem, que foi Natal, não teve atividade. Dia 1º também não terá atividade à noite. Porém, queridos, presta atenção aqui, né? Hoje, sexta-feira, não terá ensaio do Grupo Louvor. Eles vão ensaiar no domingo às 17 horas, tá? Mas sábado, amanhã, teremos o culto do Jovem Normal às 19h30. Os adolescentes, todos que puderem estar, venha estar com a gente aí nesse sábado. E domingo, que é o último domingo, Pastor Júlio, dia 28, o culto normal. Culto de celebração ao Senhor, 19 horas. Convide mais alguém, venha celebrar ao Senhor conosco. Exatamente, estarei pregando a palavra do Senhor para todos os amados, domingo agora, às 19 horas, tá? E lembrando, queridos, que dia 30 é terça-feira, é a última terça-feira do ano, nós teremos culto normal, às 20 horas, portanto a igreja não vai estar fechada não, tudo bem? E na quarta-feira, tá? É o último dia do ano, hein, pastor? Exatamente, último dia do ano, e nós vamos ter o nosso culto da virada, né? A partir das 21 horas, vamos até meia-noite, Pastor Wilson, né? Passar aí o ano orando, entregando o ano de 2025 e recebendo das mãos do Senhor 2026. Então, só lembrando que quarta-feira, dia 31 para o dia 1º, culto da virada, começa então às 21 horas e vamos até meia-noite, tá? Traga o seu playback, nós vamos ter momento de louvor, vai ter a palavra, vai ter momento de oração, quem sabe algum testemunho, tá? Tudo bem? Convide o parente, o amigo e venha estar
vamos entregar, conforme já disse o pastor, 2025, e vamos receber 2026. Mas tem um detalhe também, nós estamos pedindo para quem for vir, trazer o que mesmo, pastor? Traga aí um prato, né? Aquele prato que você aí vai preparar, quem sabe, para estar você e a esposa. Vamos juntar aqui, né? Talvez é uma macarronada, talvez é um pernil assado, um frango assado, talvez é uma lasanha, enfim, a sua criatividade, aquilo que você tiver no coração para trazer, vamos juntar todos aqui, pastor Wilson, e nos confraternizar. Lembrando, quando for 00:01 eu vou encerrar tudo, irmão. Aí a gente vai então saborear então aquilo que vocês vão trazer. Vou repetir, eu gosto de uma macarronada, pastor do céu, é bom demais, né? É maravilhoso. Agora pensou a maionese? Meu Deus. E com um pedacinho de carne? Um salpicão. Salpicão, ó, um refrigerante, tá entendendo, né? E quem quiser poder trazer, pode trazer frutas, por exemplo, melancia, que é uma fruta que eu gosto muito, não sei se todos gostam, né? Mas enfim, uma uva, pode trazer um pêssego, uma nectarina, uma manga, um abacaxi, né? E a gente, né, vai estar aí se confraternizando aí logo após então a entrega do 2025. Meia-noite e pouquinho estaremos aqui na quadra então nessa confraternização, pastor. Lembrando também que você traz aí o seu refrigerante, o seu suco ou aquilo que você for beber, né? E também trazer pratos e talheres. Muito bem, amados, tá? Então esse aviso para vocês, lembrando, tá? Que a nossa atividade com as crianças, querido, nos domingos agora, o dia 28, o último domingo de dezembro e os 4 domingos de janeiro, não teremos atividade com as crianças. Pedimos a compreensão aí dos pais, né? Os pais ficarão com as crianças, dando esse tempinho de folga, algumas professoras viajando, mas em fevereiro elas estão de volta, tudo bem? Nós pedimos, com a ajuda, a compreensão dos pais, dos obreiros, cooperador, diácono, nos ajude com relação às crianças, tá? E quem vai viajar, não me esqueça, sempre aquele momento de cuidado, vigilância, toda a prudência, e não me esqueça, leve Jesus na viagem, né, pastor? Leve sempre com muita vigilância e muito temor ao Senhor. Convide o Senhor Jesus Cristo sempre para estar com vocês em todos os momentos. Muito bem, amado, então você fica com esses avisos, que Deus abençoe, né? Desfrute aí da última semana do ano, que Deus te abençoe, tá? E vai vir uma mensagem abençoada aí para todos os amados, hein? Então, logo após aí parte de um louvor, né, pastor? Vem aí uma mensagem. Exatamente. Fique com essa mensagem e tenham todos um final de semana abençoado. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Os cumprimentos com a paz do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7. Segundo livro dos Reis, seu capítulo de número 7. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, seu capítulo de número 7. Vamos ler o texto para ganhar tempo. Eu prometo que antes das 10 eu termino. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Versículo 2: porém um capitão em cuja mão o rei se encostava
respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor o fizesse janela no céu, poder-se-ia isso acontecer? E disse Eliseu: eis que verá com teus olhos, e daí não comerás. Versículo de número 3. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta e disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos nós, pois, agora ao arraial dos ciros, e nos rendamos a eles. E se nos deixarem viver, viveremos, e se nos matarem, morreremos. E levantaram-se ao anoitecer. Essa informação é muito precisa. Diga bem forte: e levantaram-se ao anoitecer. Eu também não jantei. Diga bem forte: e levantaram-se ao anoitecer. Em algumas traduções talvez esteja no crepúsculo da noite. Crepúsculo da noite é o anoitecer. E eles se levantaram ao anoitecer para ir ao arraial dos ciros, e chegando à entrada do arraial dos ciros, eis que ali não havia ninguém. Verso 6: porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos ciros ruído de carros, ruído de cavalos, era como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: ei que os reis de Israel alugou contra nós os reis dos egípcios, os reis dos heteus, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram. Diga bem forte: e levantaram-se ao anoitecer e fugiram. E deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Versos 8: e chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, imagina, eles entraram agora no arraial dos ciros, então eles se vestiram, calçaram, comeram. Versículo de número 9. Então disseram uns para os outros: não é bom o que nós estamos fazendo, porque hoje é dia de boas novas. E não nos calaremos. Quem pode tomar assento em nome de Jesus? Todos nós sabemos que um dia Israel olhou das janelas para fora e pediu um rei. Samuel, já em sua velhice, ele tinha 2 filhos, Joel e Abias, mas os filhos de Samuel eram avarentos ao ponto que não puderam suceder Samuel, o seu ofício profético, jurídico e também sacerdotal. Samuel, entristecido, com o coração enternecido, ele vai buscar a Deus e ele diz a Deus que o povo estava o rejeitando. E Deus respondeu a Samuel: este povo não te rejeita, mas este povo rejeita a mim. Então Deus deu ao povo um rei segundo o coração do povo, mas quem escolheu foi o próprio Deus. Este é Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Ele governa por 40 anos. Após o seu reinado e as suas frustrações e fracassos na sua monarquia, Saul ele perde o trono. Agora Deus coloca um rei segundo o seu coração, e este é Davi, que também vai governar por 40 anos, mas ele deixar um filho por nome Gedidias, que nós conhecemos como Salomão, que também governa há 40 anos. Ele deixar um filho por nome Roboão, e quando Roboão assumiu o trono, Roboão ele tinha 2 opções: ou escutar os anciãos, ou escutar os mais jovens. Os anciãos aconselharam para que Roboão diminuísse a carga do povo e o jugo, porque no tempo de seu pai o jugo era muito alto, os impostos eram altos. Os mais jovens diziam, sem experiência alguma, para ele aumentar a carga e o jugo do povo. Roboão não escutou os mais velhos, escutou os jovens, estes que não eram experimentados. O reino foi dividido, o reino do norte e o reino do sul. Todos nós sabemos que no reino do sul, alguns reis piedosos até assumiram o trono, como Josafá. Fazia alianças erradas, mas buscava Deus em oração. Por que não falar de Ezequias, o 13º rei de Judá, que depois de receber uma sentença de morte, ele deitado na sua cama, com os olhos virados para a parede, ele ora.
Isaías já estava no pátio quando Deus pedira para Isaías voltar. Isaías volta e diz assim, diz o Senhor, Deus acrescenta mais 15 anos de vida. Mas também nós tivemos um dos maiores reis que assumiram o trono de Judá. O nome dele é Josias. O seu pai era Minom e o seu avô tinha por nome Manassés. O seu avô era um pervertido, idólatra. Se fosse nos dias de hoje, iríamos chamar Manassés de um feiticeiro. Ele matou os filhos entregando a deuses, passando pelo fogo no vale de Inom. Este era o avô de Josias. O seu pai era um pervertido, também um idólatra, que seguia os caminhos do seu pai Manassés. Manassés era tão pervertido e idólatra que ele fechou a porta do templo, perdeu o livro da lei, e há quem diga a tradição que fora ele que cerrou o profeta Isaías ao meio. Josias tem um contexto familiar, uma herança familiar, que tinha tudo para ser um idólatra, um pervertido. Mas o ambiente que você cresce não determina onde você chega. Eu vou repetir, o ambiente em que você cresce, a herança que você recebe, não vai definir o final da tua história. Mas o Deus que você serve e essa palavra que você encontrou, é ela que vai destinar a tua vida. Contudo, no Reino do Norte, nós não tivemos nenhum rei piedoso como no Reino do Sul. Todos os reis que assumiram o trono foram pervertidos, idólatras, e o maior deles, todos nós conhecemos, tem por nome Acabe. Ele se casa com Jezabel, filha de Tibaal, que trouxera deuses da Fenícia para dentro do contexto do Reino do Norte, capital Samaria. Era um tempo de inércia espiritual, havia uma crise moral, a imoralidade tomava conta das ruas em Samaria, ao ponto que a apostasia era generalizada. Mas em tempos de crise, em tempos de apostasia, em tempos de idolatria, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Eu vou repetir, em tempos de crise, em tempos de apostasia, Deus sempre levantará um profeta verdadeiro. Deus levanta Elias da região de Gileade, não sei quem é a sua prole, a sua descendência, ele surge como um vulto profético. Considerado por muitos como o leão dos profetas, Elias abrilhanta as páginas do Antigo Testamento no tocante ao ofício profético. E quando ele se levanta com uma palavra. Assim diz o Senhor, ou segundo a minha palavra, mas a palavra dele tinha por base a palavra de Deus, Deuteronômio 28. Não vai chover no decorrer dos anos, e nem orvalho cairá sobre a terra. Depois de dizer isso, e Deus honrar a palavra e não chover, o que nós esperávamos? Depois de ser poderosamente usado por Deus Elias, quem sabe agora ele vai para os grandes palácios. Veio a palavra do Senhor escondendo ele no Querite. Deus escondeu ele num lugar inóspito, um lugar aparentemente estranho, mas eu tenho uma boa notícia. Antes de Deus te levar para Canaã, ele faz uma conexão na sua vida no deserto. Antes de te levar para o Carmelo e te usar poderosamente, você ver fogo de Deus descer, tu terá uma etapa no Querite. E o Querite significa cortante em hebraico, é porque você vai para o Querite para Deus te podar. Querite é um lugar de receber os cuidados de Deus e experiências maiores. Em todo Israel não tem água, mas o lugar onde Deus te esconde, no Querite, tem água. Mas as águas do Querite estavam todos os dias secando, e Elias tinha uma preocupação. E qual era a preocupação? As águas estão secando. O que eu vou fazer quando as águas secarem? Mas antes que as águas sequem, Deus tem uma palavra. Levanta-te, Elias, e vá até Sarepta. Entre Sarepta, debaixo do zimbro, Carmelo, até a caverna. Elias teve experiências marcantes em cada etapa. Mas Elias estava pronto para ser tomado, porque toda geração passa, mas Deus jamais leva uma geração sem erguer outra. Eliseu estava pronto para assumir o ofício profético. Entregar o currículo para assumir a vaga de Elias era muito difícil. São 7.000 candidatos, todos fiéis que não se prostraram e não beijaram a Baal. A lista é de 7.000 para uma vaga, mas de 7.000 diz a Bíblia, no segundo livro dos Reis, capítulo 2, que 50 profetas acompanhavam de longe. Havia 100 guardados na caverna, alimentados por Obadias. Essa é uma outra história para outro dia. Mas Eliseu acompanhava de perto. Elias, ele foi para o Gilgal, Eliseu foi atrás. Elias foi para Betel, Eliseu foi atrás. Elias foi para Jericó,
Eliseu foi atrás. Elias foi para o Jordão, Eliseu foi atrás. Nessas 4 etapas do ministério, todos nós devemos passar. Isso é, se nós queremos receber do outro lado o que aqueles que acompanham de longe nunca receberam. Gilgal sempre foi um lugar de preparação para Israel depois conquistar. Betel significa casa de Deus, é lugar de ter encontros e experiências com Deus. Jericó era um lugar de conquista, e Jordão em hebraico significa aquele que desce. Porque primeiro você se prepara em Gilgal, depois tem experiências com Deus em Betel, depois você conquista em Jericó, para não se achar a última bolacha do pacote. Aí você desce no Jordão, só para saber que quem fez foi Ele, quem deu foi Ele, quem te honra é Ele. Mas antes de atravessar do outro lado do Jordão, Elias pegou a sua capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu, ele e Eliseu atravessaram do outro lado. E do outro lado, Elias, sabendo que vai ser tomado pelo Senhor, ele disse: pede o que tu quiseres. Elias estabeleceu prioridades espirituais e disse: eu quero porção dobrada. Dura coisa me pediste. Abra um parênteses. Não caia no conto do vigarista de transferência de unção. Isso é heresia. Quando ele disse: eu quero porção dobrada, tu tá subindo. Eu quero aquilo que é teu e aquilo que vai para o teu primogênito. Elias disse: dura coisa me pediste. O redemoinho tomou Elias. Elias foi levado e Eliseu viu carros e cavalos de fogo. A capa de Elias agora desceu e está nas mãos de Eliseu. E Eliseu agora bateu no Jordão e o Jordão abriu para ele. Antes da glória, segura o que Deus tem para te dizer. Está chegando o momento de você parar de contar as experiências do Elias e passar a viver as tuas próprias experiências com Deus. Alguém levantou a mão, eu vou repetir, se prepare. Deus está te levando para um nível maior, para vivenciar experiências maiores com Ele. Quando Elias subiu e Eliseu bateu a capa no Jordão, o Jordão abriu para ele. Do outro lado, pasme, os 50 que acompanham de longe querem saber o que aconteceu do outro lado. É sempre assim. Tem crente essa hora que está sentado no sofá com a perna para cima assistindo novela e amanhã vai te perguntar como foi o culto, quem pregou e como foi a palavra. Quem acompanha de longe nunca vai receber o que você que acompanha de perto recebeu. Nunca vai vivenciar as experiências que essa noite você está tendo com Ele. Aí os 50 perguntaram para Eliseu: onde está o teu Senhor? A saber, o Elias. Eliseu disse: Deus já o levou. Quem acompanha de longe geralmente é incrédulo, não acredita. Perguntaram a segunda vez: aonde está o teu Senhor? Porque nós não acreditamos. Eliseu disse: Deus já o levou. Perguntaram a terceira vez. Eliseu parece um pouco comigo, eu não tenho muita paciência. Na segunda logo mandava embora. O Eliseu ainda esperou a terceira. Quando perguntaram a terceira vez: aonde está? Porque nós vamos procurar. O Eliseu falou: então vai procurar logo. Diz a Bíblia que eles saíram para procurar 3 dias. Quantos dias? Por conta do tempo só vou dar uma oportunidade, não vou contar a segunda. Se tu pegar, tu dá glória. Se não pegar e quiser disfarçar, tá tudo bem. Quem acompanha de longe fica 3 dias procurando e se perde em Emaús. Quem acompanha de perto, domingo pela manhã, vai escutar o que os outros não escutaram. Maria. Só que diferente de Elias, os embates de Eliseu não era contra a monarquia em Israel. Os embates de Elias era contra Acabe. Os embates de Eliseu não era contra Jorão, que é neto de Acabe, que está no trono de Samaria. Mas há um rei da Síria por nome Ben-Hadad, filho Hadad, ele é filho de Hadad II. Ele é tão violento e truculento e perverso como o pai. Ben-Hadad é rei da Síria e diz a Bíblia que por vezes ele queria invadir Israel, Samaria, que tem por rei Jorão e profeta Eliseu. Ele reunia o seu exército em lugares estratégicos, em reuniões de portas fechadas, em oculto somente com o seu exército. Ele tinha estratégias e artimanhas bélicas para poder invadir Israel. Eu vou parafrasear. Mas quando ele arquitetava invadir Israel às 9 horas da noite do lado esquerdo, 8 horas Jorão já estava esperando com o teu exército. Quem contou para Jorão? O rei da Síria, furioso, marcava outra vez invadir Israel, mas agora vai invadir somente no sábado, às 3 da tarde, 1h30 da tarde. Quem estava lá? Jorão com teu exército. Ben-Hadad, então, de forma premente e peremptória,
Ele reuniu todo o seu exército na sua sala e fez uma pergunta: quem é o traidor entre nós? Que tudo que eu digo aqui, o rei Jorão fica sabendo. Alguém com muita coragem, eu não teria, no meio da reunião levantou a mão e disse: eu sei, não tem nenhum traidor no meio de nós, ó rei. É que tem um profeta lá em Israel, que tudo que o Senhor diz aqui, e toda a sua estratégia, e até o que o Senhor fala lá no teu quarto para tua esposa, o profeta Eliseu fica sabendo, porque Israel tem um Deus de revelações e de estratégias. Abra um parênteses, como vocês estão mais animados, eu vou contar essa. Deus é um Deus de estratégias. Davi é um homem segundo o coração de Deus por N motivos. Só conto um, até porque vocês cantaram bastante hoje, senão contava 3. Os filisteus vieram contra Davi, e Davi, como homem segundo o coração de Deus, e um dos motivos é, ele consultava ao Senhor. O que Davi fez? Senhor, os filisteus estão vindo, eu desço. Deus disse: se tu descer, tu perde a batalha. O que eu faço? Deus disse: suba e te darei vitória. Glória a Deus, tu vai dar daqui a pouco. Quando os filisteus vieram, Deus deu vitória. Diz a Bíblia que os filisteus voltaram contra Davi no mesmo dia, no mesmo ambiente e o mesmo inimigo. Vou repetir: o mesmo inimigo, no mesmo dia, no mesmo ambiente. Se fosse eu, nem vou dizer os pastores, eu nem consulto ao Senhor. Não tem aqueles crentes que dizem assim: eu já sei como Deus trabalha. Se sou eu também iria dizer: eu já sei como Deus trabalha. O que nós vamos fazer, Davi? É só subir. Na primeira subiu, deu certo. O mesmo inimigo, no mesmo lugar, no mesmo dia, é só subir. Como Davi é um homem segundo o coração de Deus, e o ministério não é terceirizado e no estado automático, o que ele fez? Consultou ao Senhor de novo. Eu subo. Deus disse: sobe não. Se tu subir, tu perde. Fica onde estás. Quando os filisteus vierem, vai ter um barulho sobre as copas, as árvores. Não se assusta, é o teu Deus pelejando por ti. Quem está com a mão levantada, eu vou entregar. Porque o teu Deus contra o mesmo inimigo no mesmo ambiente, ele tem 2 estratégias diferentes só para pelejar por ti e te dar a vitória. Mas Ben-Hadad, ele tentou a segunda vez agora, com raiva de Eliseu. Ele disse: ao invés de tentar destruir o exército de Samaria, é só destruir o profeta. Então ele subiu até Dotã para destruir o profeta. Quando ele chegou em Dotã, Eliseu tem um moço que o acompanha, provavelmente do rancho de profetas, esperando assumir a tua vaga. Mas tem um detalhe: quando o moço já foi reprovado, quando ele viu o tamanho do exército inimigo, o moço procurou Eliseu e disse: Eliseu, com as pernas tremendo, olha o tamanho do exército inimigo. Diz a Bíblia que Eliseu orou. Quando eu li a primeira vez, eu já imaginava a oração de Eliseu: Senhor, pelo amor de Deus, me dá vitória. Vai para o Instagram, ore por mim, está difícil, eu estou na luta, estou na prova. Eliseu não orou assim. Qual a oração de Eliseu? Tranquilo, calmo, disse: Senhor, abra a visão do moço, abra a visão do obreiro. Para quê? Para que ele enxergue que maior é o que peleja por nós do que aqueles que estão com eles. Só quem acredita nisso essa noite. Porque nas grandes batalhas o que vale não é o tamanho do teu inimigo ou a grandeza do teu inimigo, mas quem você colocou ao teu lado para pelejar contigo as grandes batalhas. Como o pastor não está aqui, eu entrego para a família. É melhor caminhar sozinho do que caminhar com traidores. É melhor caminhar sozinha, irmã, do que caminhar com os falsos. Mas quando estava ali ouvindo os louvores e chorando, Deus já ministrava no meu coração: Deus vai guardar vocês da traição, dos falsos. Eles vão até se aproximar, mas a unção de Deus sobre vocês
que não vai permitir tocar mais nenhuma vez. Maior é o que está conosco do que os traidores que estão com eles. Passado algum tempo, a Síria continua atacando. Eles não desistem, irmãos. Quando o rei da Síria veio, agora eles vieram com força. Há um cerco em Samaria, e cerco funciona da seguinte maneira: ninguém entra, ninguém sai. Culminante a isso veio a fome. A Síria dominou Samaria do lado de dentro e dominou do lado de fora. Veio a fome era extraordinária ao ponto, vou parafrasear, se você encontrasse um mercado com porta aberta em Samaria, não tinha alimento para comprar. Se você encontrasse alimento, era cabeça de jumenta por 80 ciclos de prata, e no outro mercado, se tivesse alguma coisa, era esterco de pomba. Tira as crianças da sala, por gentileza. Naquele tempo, as mães começaram a comer os próprios filhos. 2 mulheres decidiram entre elas, combinaram: matamos o nosso filho hoje, cozinhamos e comemos. Amanhã nós vamos matar o seu, cozinhar e comer. A outra disse: por mim está tudo bem. Mataram o filho da mulher, cozinharam e comeram. No outro dia a mãe veio e disse: agora é a vez de matar o seu, cozinhar e comer, porque a fome é extraordinária e assola Samaria. Quando a mãe olhou para o filho, disse: de maneira nenhuma, morro de fome, mas eu entrego o meu filho. Elas levaram a demanda ao rei Jorão. O rei Jorão ficou mais perplexo que você aí ouvindo isso. Rasgou as vestes e disse: a cabeça de Eliseu, filho de Safate, não vai ficar sobre os teus ombros. Ele culpou a fome a Eliseu, que não tinha nada a ver com isso. Chamou o bajulador, o general, ao seu lado, e quando veio até Eliseu, Eliseu viu eles indo. Eliseu disse: assim diz o Senhor. Isso aqui é para crente, viu? Amanhã, a estas horas, para saber que é Deus, no portão de Samaria vai ter farinha, vai ter trigo, só para tu dar glória. Vai ter cuscuz, vai ter picanha, vai ter contrafilé. O general é tão incrédulo que ele olhou para Eliseu e disse: nem se Deus fizesse janela no céu, poder-se isso acontecer. Eliseu disse: só porque tu é incrédulo, tu vai ver com teus olhos e não vai tomar posse. Tem gente no culto que ouve a palavra, vê com os olhos, mas não toma posse. Por quê? A incredulidade é a chave que fecha a porta para o milagre. Mas tem crente que saiu de casa essa noite e veio para tomar posse, e receba o que o céu tem para dizer. Amanhã, a essas horas, tem recurso e provisão de Deus para a tua casa. Permita-me, a câmera saiu agora do profeta, saiu do rei, saiu do general, e a câmera foi para onde? Para o portão de Samaria. Quem está lá? Não tem governador, não tem cantora famosa, nem pregador famoso, não tem nenhum profeta. Tem 4 leprosos. É que Deus de vez em quando ele usa improváveis. Eu vou repetir: Deus é especialista em usar os improváveis. E os 4 leprosos estão na porta de Samaria. E ser leproso naquele tempo era um problema sério. Tinha que rasgar a roupa. Só que hoje em São Paulo já tem crente andando com roupa rasgada. Só que o leproso com roupa rasgada saía gritando da rua o seu problema. Imagine crente com roupa rasgada andando em Londrina contando o seu problema. Fofoqueiro, fofoqueiro, porque tinha que gritar na rua e bem alto. Leproso rasgava a roupa e saía gritando: imundo, imundo. Era uma problemática social. Por quê? Porque ninguém da sociedade se aproximava de leproso. Quando ele vinha, todos saíam de perto. Também era uma problemática religiosa. Leproso não entra dentro do templo para adorar. Havia casos de lepra no Antigo Testamento, e eu vou citar alguns e tu vai apanhar e nem vai perceber. Quer ver? Tinha uma mulher que ficou leprosa. Quem era ela? Aquela falava em línguas estranhas, tocava pandeiro depois de atravessar o Mar Vermelho, pulava de um pé só, rodopiava, mas tinha a língua desse tamanho contra o líder da igreja de Moisés, que era Moisés. E ela, a irmã Miriam, ficou leprosa.
língua grande que calunia a liderança, o fim é lepra. Geazi avarento, tinha até pose de profeta, falava como profeta, até se vestia como profeta, mas o coração era avarento, terminou leproso. Também tinha Uzias. Esse é um problema sério. Dura coisa é querer usurpar o ministério de alguém. Eu também gosto desse silêncio, pode ficar tranquilo, estou acostumado. Dura coisa é querer tomar aquilo que não é teu. Dura coisa é querer usurpar o que Deus não te deu. Se contenta com aquilo que Deus te deu, rapaz. Uzias, ele era rei, está lá dentro do tabernáculo com incenso na mão no altar, querendo ser sacerdote. Quer usurpar o sacerdócio. Os sacerdotes disseram: sai daí, tira a mão de onde Deus não pediu para tu colocar. Deus está falando com alguém aqui. Tira a tua mão onde Deus não pediu para colocar. Dura coisa é querer usurpar o que Deus não te deu e entregou a outro. Deus vai te pegar. Final de Uzias, leproso e abandonado. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Mas tinha também, além de Uzias, além de Miriam, Naamã, por fora, general, patente, por dentro, dentro de casa, leproso. Mas é no Novo Testamento que temos dois casos emblemáticos. Mateus capítulo 8, do 1 ao 4, não tem 4 leprosos, não tem 10, não tem 2, tem 1. Quando Jesus desce do monte, ele vê Jesus, diz o texto que ele se aproxima. E Jesus se aproximou dele. Mas ninguém se aproxima de leproso. Só que Jesus não se distancia daqueles que nós nos distanciamos. Jesus se aproximou, e se a incredulidade é a chave que fecha a porta para o milagre, o leproso tem a chave que abre a porta. Qual é? Quando viu Jesus, se prostrou e adorou, e disse: Senhor, se tu quiser, pode tornar-me limpo. Quando Jesus viu, falou assim: eu quero. E ele foi curado imediatamente. Vou repetir, alguém levantou a mão. E ele foi curado imediatamente. Eu estou correndo por conta do tempo. Lucas 17, do 11 ao 14. Não tem 1, não tem 4, não tem 8 e nem 5. Tem 10. E a região Samaria. Jesus está passando. Quando viram Jesus, eles gritaram: Jesus, tem compaixão de nós. Aí eu pensei, Jesus vai fazer igual no capítulo 8 de Mateus, vai curar imediatamente. Jesus falou assim: faz o seguinte, dê meia volta e vá até o sacerdote. É a vigilância sanitária, vai falar com ele. Quando eles viraram, no meio do caminho, eles foram sendo curados. Segura o glória, vai enchendo o pulmão de ar que tu vai soltar agora. É porque às vezes Jesus cura de forma imediata, mas também conheço um Deus que cura em meio aos processos. Eu vou repetir, conheço um Deus essa noite que pode te curar imediatamente, mas também conheço um Deus que trabalha e cura em meio aos processos. Eu preciso caminhar. Voltamos a câmera para a porta de Samaria. Os 4 leprosos, eu não sei como vocês dizem em Londrina, mas em São Paulo, quando está com muita fome, barriga nas costas. Imagina, leproso com fome, ninguém dá nada para leproso comer. Já não tem em Samaria, imagine leproso. Se o rei não tem o que comer, e os jumentos todos escondidos debaixo da mesa. Por quê? Cabeça de jumenta já estava sendo vendida. E os 4 leprosos com a barriga nas costas, com roupa rasgada, pronto para morrer no portão da cidade, pararam e disseram uns aos outros: e aí? Vamos ficar aqui sentados? Aí o outro disse: bom, se ficar aqui a gente morre. Aí o outro falou assim: tudo bem. E se entra lá dentro? O outro falou: pode ser que a gente morre também. Aí um mais ou menos como esse que vos fala disse assim: bom, entre morrer aqui sentado, parado, sentado no sofá, num culto como esse, é melhor entrar lá dentro e morrer tentando. Eu vou repetir. É melhor morrer tentando
do que no sofá da casa esperando a morte da bezerra. Tá difícil, tá, pregador? Tá desempregado, tá na luta, tá na prova, mas todo lado de dentro essa noite, com a mão direita levantada e dando aquele grito de glória que o diabo odeia. Só quem pode. Vocabulário de crente não tem a palavra desistir, irmão. Deus está te chamando hoje para reagir. Primeiro ponto da mensagem é se movimentar. Por quê? Porque enquanto eu me movimento, Deus age. Por causa desses 5 que levantou a mão, eu vou repetir. Enquanto eu me movimento, Deus age. Por quê? Porque é Deus agindo e os homens se movimentando. O Evangelho segundo escreveu João tem 7 milagres. Quantos? 7. Os 7 milagres é Deus agindo e os homens se movimentando. João capítulo 2, ele transforma água em vinho. João capítulo 4, ele cura o filho do servo do centurião. João capítulo 5, ele cura o enfermo no tanque de Betesda. João capítulo 6, ele anda sobre as águas, ele alimenta 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. João capítulo 9, ele cura o cego de nascença. E João capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Os 7 milagres é Deus agindo. E os homens? Parados assim me olhando? Não, se movimentando. João capítulo de número 2, Maria convidada, Jesus convidado, eu não sei, levou 12, vai acabar o vinho mesmo. Acabou o vinho, aí Maria não é boba, falou, faça tudo quanto ele mandar. E o que ele mandou? Enche talha, carrega talha, tem que ter movimento. Enquanto eu encho talha, carrego talha, é comigo. Mas transformar água em vinho é com ele. Preciso correr. João capítulo 5. Se eu disser paralítico no tanque de Betesda, tem crente que assistiu 40 vídeos no YouTube e agora ele é teólogo. Aí vai dizer, a Bíblia não fala paralítico. Ah, tá bom. 1 hora pregando, você só entendeu isso. Então tá. O enfermo no tanque de Betesda. 38 anos lá. Fazendo o quê? Igual crente em um culto como esse. Estava esperando o pregador vir com jargão. Cutuca teu irmão, fala para 2 ou 3. Estava lá esperando o movimento das águas. Se você veio para este culto esperando o movimento, errou o endereço da igreja. Mas se você veio como aquele enfermo esperando o anjo aparecer, também errou o endereço. Tem crente que vem para o culto e fica esperando o movimento do pregador, jargão do pregador, ou o pregador dizer que está vendo o anjo, chave, porta aberta. Aí esse crente com essa cara de murmurador já estaria dando um pulo aqui essa noite. Mas se você veio aqui não dependendo de movimento, cutuca teu irmão, chacoalha 10, e nem dependendo de anjo, mas se veio por causa da palavra, eu tenho algo para te dizer. Pega a tua cama, levanta e anda. Pegar a cama é comigo, levantar é comigo, sair andando é comigo, mas colocar enfermo que está há 38 anos sem se movimentar, ainda é com ele. É Deus agindo e os crentes essa noite se movimentando. João capítulo 9. Os discípulos, em vez de curar o rapaz, estão lá querendo saber de teologia da maldição hereditária. Heresia, né? Claro. Aí eles estão lá, quem pecou? Ou seja, a maldição está onde? No avô? Vamos lá naquela igreja que tem quebra da maldição, tem o culto da quebra da maldição. Eles chamam até pessoas especialistas para quebrar a maldição. O único que pode quebrar a maldição é o inocente Galileu na cruz. Macumba, feitiçaria, maldição em 4ª, 10ª, 8ª geração, assim como você queira inventar. A Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, não precisa de culto, de libertação, de maldição hereditária, de quebra de nada. É culto da palavra. Se tem Jesus, tem libertação para crente a todo momento na cruz. E o cego de nascença? Aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou, se Jesus fala, haja vista, ele enxergava. Se Jesus coloca a mão no olho dele e diz, enxerga, ele enxergava. Não vai sair para a rua fazendo isso, nem no culto, né, irmão? Jesus cuspiu no chão, fez uma meleca no chão com lodo, pegou o lodo e colocou nos olhos do cego.
Daqui a pouco vai ter igreja fazendo campanha do lodo. E enche, viu? Quando colocou o barro no olho do cego, Jesus falou: agora vá até o tanque de Siloé. Pega a água, enche a mão e lava o rosto. Ir ao tanque, encher a mão, lavar o rosto, é comigo. Fazer você enxergar, ainda é com Ele. João capítulo 11, o amigo de Jesus está enfermo. Eu não sei o que a teologia da prosperidade vai fazer agora com isso. Amigo de Jesus também fica enfermo, e amigo de Jesus também morre. O Lázaro morreu. Jesus foi até Betânia e disse: tirai a pedra. Tirar a pedra, desenfaixar defunto fedido há 4 dias é com a gente. Mas ressuscitar Lázaro é com Ele. É Deus agindo. E nós? Vai ficar esperando o pregador ou vai se movimentar? Aí os 4 leprosos disseram: então é melhor entrar na cidade. Se matar a gente morre tentando. E se deixar a gente viver, é bênção. Diz a Bíblia que ao anoitecer, diga bem forte, ao anoitecer, eles se levantaram. Quando eles se levantaram, dentro da cidade, Deus enviou 2 ruídos. E ao anoitecer, o exército inimigo, quando ouviu os ruídos, eles disseram: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios. Era um barulho de carros, cavalos e de um grande exército. Mas não tinha grande exército, não tinha anjo, não tinha nada. 2 ruídos. Se Deus enviar um ruído, irmão, Ele resolve tua vida hoje. Tem crente que acredita, eu também. Se Deus enviar um ruído, é bênção. Mas se enviar 2, os inimigos da sua vida hoje baterão em retirada. Mas eu não sei se você pegou. Ao anoitecer eles se levantaram. Quando eles decidiram se levantar, Deus decidiu agir e enviou 2 ruídos. E à noite, quando eles se levantaram, à noite o exército inimigo também bateu em retirada. Porque quando você decide reagir, Deus age e os inimigos, no mesmo momento, baterão em retirada. Tá gravando, não tá? O que eu vou dizer aqui não é para vocês, ok? É para quem vai assistir depois. Abro aspas, é para os teólogos de internet. Abro aspas. O senso de humor de Deus é algo extraordinário. Fecho aspas. Senão eles vão dizer: Deus tem senso de humor? Abro aspas. É para eles, agora é para nós aqui. Deus tem um senso de humor porque Ele poderia enviar um grande exército. Ele poderia enviar um anjo com uma espada desembainhada e ia morrer no mínimo 180 mil. Ele falava: vou enviar 2 ruídos e ficar assistindo. E tu não está dormindo com essa luta. 2 ruídos, Ele muda a tua história. Eu tenho poucos minutos. Senso de humor tem 5 que eu separei, eu só vou dizer um. O Pedro só andava duro. Não sei se você anda com crente assim. Nunca paga conta, irmão. E tu leva ele, na hora de pagar a conta, ele vai no banheiro, esquece cartão, aquela mesma conversa. Aqui em Londrina não tem, só em São Paulo. O Pedro é um desses, só andava duro. Prove, eu provo. Vieram cobrar imposto. Se eu estou com o meu pastor, quem paga a conta? Sou eu. Deus está falando. Aí Jesus ficou esperando. Veio na hora boa, hein, pastor? Aí Jesus ficou esperando o Pedro pagar a conta. Eu estou imaginando o Pedro pensando na mente dele: larguei tudo para te seguir. O Pedro só andava duro porque depois de Pentecostes, cheio de poder, o Pedro prega, quase 3 mil almas se converte. No outro dia, subindo para a oração, tem um coxo na porta. Irmão, se tivesse um coxo ali na porta, com tanto carro na rua, com tanta gente aqui dentro, o que o coxo pensou? Se tem festa lá dentro, tem esmola. Quando viu Pedro subido com João, disse: me dá uma esmola. O Pedro sempre duro: não tenho prata e não tenho ouro. Não disse, ele só anda duro. Aí Jesus falou: vai pagar o imposto ou não vai? O Pedro: tô duro. Olha o senso de humor de Deus. Não era mais fácil falar para Pedro: então vai no banco, passa lá no banqueiro, passa o cartão, tira o dinheiro e paga. Aí Jesus falou: então, pescar tu sabe?
Eu achei que sabia até aquela noite que o senhor apareceu, eu não peguei nada, já estava lavando rede, aí o senhor falou para jogar do lado direito, eu joguei a madrugada toda, não peguei nada, aí o senhor falou, peguei tudo, então sabe pescar, achei que sabia, então pega a vara e joga. Quando ele jogou, pegou o peixe, se Pedro é murmurador, se sou eu já ia murmurar dentro de mim, claro que eu não iria dizer, eu ia dizer assim, eu vou pagar imposto com peixe? O problema é que você imagina que Deus trabalha somente na lógica do seu raciocínio. Mas os meios de Deus são extraordinários. Ah, meu Deus do céu, vou repetir. Os meios de Deus são extraordinários. Abra a boca do peixe, Pedro. Quando abriu a moeda. Qual a imagem que tem na moeda? César. Então dê a César logo o que é de César, paga a conta e vamos embora. Só vou dizer uma vez, não vou dar outra oportunidade, vocês já aprenderam. Se pegar, dê glória a Deus. Se não pegar, disfarça no meio do glória a Deus e dá também. Mas se não quiser dar, e amanhã no café da manhã teu esposo dá um glória a Deus do nada, é porque ele pegou só amanhã cedo. Combinado? Qual a imagem que tem na moeda? Dê a César o que é de? Mas tem um crente do teu lado que não deu glória até agora. Mas ele tem uma imagem. Vai dar a Deus o que é de Deus ou vai economizar para domingo? O senso de humor de Deus é extraordinário. Eu tinha mais umas 5, mas já é quase 10 horas, né, irmãos? Quando os leprosos chegaram no arraial, não tem um exército inimigo. Agora imagina o leproso, roupa rasgada, não tem nem tênis para pôr. Lepra comia os dedos. Não é essa frieira, essa micose que tu tem aí há 10 anos e não sara, não. Bem-vindo ao clube que eu tenho também. Não sara, já pus todo o remédio do mundo que você imagina. Então, ajuntando os pés dos leprosos, tinha que ter 8 pés. Mas como a lepra come os pés, devia ter mais ou menos ali uns 6 pés e meio. Quando eles chegaram no arraial dos Círios, imagina, roupa de marca, calça, tênis, meia, terno, picanha, contra filé. E estão comendo, irmão. Estão comendo que não se aguentam. Aí eles pararam, olharam uns para os outros e disseram: estou encerrando. Não é bom o que nós estamos fazendo. Nós nos movimentamos, confiamos, Deus agiu, e agora? Agora a gente come, se veste e vai guardar o pão para a gente? Ou vai anunciar lá fora que hoje é dia de boas novas? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Olhem para cá. O primeiro ponto dessa mensagem é se movimentar. Como já é 10 horas, eu pulei o segundo ponto. O segundo ponto é confiar. O terceiro ponto é partilhar. Os 4 leprosos poderiam usufruir de tudo, se vestir, comer e está tudo bem. Mas como hoje é dia de boas novas, e se nós não levarmos o pão para quem está lá fora, não é bom o que nós estamos fazendo. Em 1825, dia 6 de janeiro, país Inglaterra, em uma cidade da Inglaterra, a nevasca cobria a cidade com neve. A tempestade que começou pela manhã não permitiu que a igreja saísse à noite para ir para uma capela cultuar. Tinha culto aquela noite. O pastor não conseguiu abrir a porta da tua casa por causa da neve que tomou conta. Mas o cooperador desde cedo, empurrando a neve, tirando neve, ele conseguiu abrir a porta da sua casa e foi para o culto debaixo de neve. Quando ele chegou na paróquia na Inglaterra, 6 de janeiro, século XIX, havia mais ou menos mais 5 ou 6 irmãos da igreja, mais 4 irmãs, porque elas sempre são maioria. Aí eles pararam, olharam um para os outros e disseram: o pastor não veio, nós só estamos em 6 pessoas, a gente faz uma oração, vamos cada um para casa.
Mas tinha um jovem de 15 anos, um adolescente, fugindo da nevasca, da neve, procurando um bar para entrar, procurando a porta de um mercado aberta para entrar, para fugir da neve. Com medo da morte, ele encontrou uma única porta na Inglaterra, uma paróquia. Quando ele entrou lá dentro, desesperado, ele sentou no banco e ele viu aquelas 6 pessoas, não entendeu, os olhos regalados. Aí o cooperador olhou para as irmãs e eles disseram: é melhor ter culto, porque hoje é dia de boas novas, e não nos calaremos. O problema é quem vai pregar. Era só o pastor naquele tempo que pregava. Aí o cooperador falou: nem olha para mim. Aí aquela irmã igual essa que está do teu lado falou: pregar, pelo amor de Deus, nem me chama. Aí a outra falou: eu faço uma oração de 2 minutos. Aí olharam e falaram assim: debaixo do pastor é tu. O cooperador falou: meu Deus. O cooperador falou: então é comigo. Se é dia de boas novas, vamos entregar o que a gente tem, porque ninguém pode dar o que não tem. Ele abriu a Bíblia em Isaías 45, 22. A pregação dele era só a parte A do versículo: olhai para mim e sereis salvos. 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 O adolescente levantou do banco e disse: eu quero esse Deus. Eu tenho algumas divergências teológicas com ele, mas sabe quem é esse jovem? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E de todas as frases que eu ouvi célebres de pregadores como John Wesley: coloque fogo no seu sermão, ou seu sermão no fogo. Frases de George Whitefield ou do Boca de Ouro, João Crisóstomo, entre os pais da igreja. Há uma frase de Spurgeon que eu nunca mais esqueci, e bom seria que todos os pregadores ouvissem essa frase. No meio de tantas estrelas gospel nos dias de hoje, Spurgeon disse: o que é o pregador? 2 pontos. É só um mendigo que encontrou pão, indo até um outro mendigo e dizendo: eu sei onde tem pão. Tu sabe onde tem pão. Hoje é dia de boas novas. Éramos mendigos que recebemos pão. Tu vai embolorar o pão na tua casa, ou vai sair evangelizando e dizendo: eu sei onde tem pão. Não nos calaremos. Três minutos eu encerro. Eu estava lá em Israel e quando eu fui a primeira vez, outro dia eu conto esse testemunho. Eu não sei nem como me deram o passaporte. Visto americano, então, eu nem sei como, mas tudo bem. Aí eu já fui logo para Israel. Aí eu fiquei uma meia hora e a turma foi embora. Eu me perdi, depois deu um rolo, depois eu conto. Eu fiquei lá no Jordão pensando: meu Deus, quem eu era? De onde Deus me tirou e onde Ele me colocou, eu contemplando o Jordão. E ali olhando para o Jordão, lembrando Elias atravessando o Jordão, depois Eliseu, os sacerdotes com Josué atravessando com a arca, o batismo de Jesus. E quando eu olhava para o Jordão, tinha um historiador ao lado. E o historiador dando aula para os alunos, e quando eu vi alguém ensinando, eu parei. Porque eu conheço pessoas que falam muito, e quem fala muito não tem nada a dizer. Mas aquele historiador ensinava com propriedade, e ele diz: esse Jordão recebe águas do irmão, mas o Jordão também manda água para Galileia. Em mente de pregador, quando eu vi aquilo, eu falei: ah, tá. Fui para o hotel, já esbocei. E não é que serviu para essa mensagem? Se o terceiro princípio é partilhar, segura essa e leva para casa. Dorme com essa noite. O topo do Jordão é geleira. O sol causticante faz com que as geleiras se derretem. Então a água desce e o irmão partilha para o Jordão. O Jordão, como recebe, ele não tem direito de guardar para ele.
Se é dia de boas novas, eu partilho. O Jordão pega e manda para Galileia. Aí a Galileia é mar da Galileia, mas é um lago de água doce. Mas é tanta água, agora eu sei porque é tanta água. Porque quem recebe partilha tem vida abundante. Eu vou repetir. Quem recebe partilha tem vida abundante. Mas só tem vida abundante quem está enraizado nele. O irmão partilha para o Jordão, e o Jordão partilha para a Galileia, e a Galileia partilha para um outro mar, e esse outro mar não partilha para ninguém. Quer saber o nome dele? Mar Morto. Porque quem recebe e partilha tem vida. Quem recebe e guarda está morto. Hoje é dia de boas novas. E enquanto eu e você se movimenta, Deus age. Deus age. Deus age em teu favor. Hoje é dia de boas novas. Eu e você não nos calaremos. Deus abençoe em nome de Jesus. Você tranca, ele e te deixa sem saber o que fazer. Na tua certamente irá sair, ele não resiste. Não resiste o poder da sangue de Jesus. Se o sangue está você poderá até o quê? Quem tem piscina sabe como é importante contar com serviços de qualidade. Por isso, nós da Brilhante Piscinas e Aquecedores estamos no mercado há mais de 25 anos, oferecendo tudo para piscinas e aquecimento solar. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Tudo para sua piscina e aquecimento solar. Faça um orçamento na Brilhante Piscinas e Aquecedores. 33228917. Brilhante Piscinas e Aquecedores. Bateu aquela fome? Não sabe onde ir? Venha conhecer o Senhor Dog, o famoso e tradicional cachorro-quente, especial duplo, malucão e o mais pedido, lanche Senhor Dog. Atendemos no segundo piso do Shopping Royal Plaza, quiosque 302. Ligue 3338-3551.